Meu nome é Jonatas Almeida. Tenho 42 anos. Moro no interior de Minas Gerais, num distrito pequeno chamado Santa Efigênia, onde a maior novidade é quando o rio transborda ou a internet cai por uma semana. Nasci aqui, fui embora para a cidade por uns tempos, mas voltei quando meu pai ficou doente. Ele faleceu no ano passado e desde então moro sozinho no sítio que era dele. Sempre fui um sujeito pé no chão. Não acredito em fantasmas, nem em assombração, muito menos em coisas de outro mundo. Cresci ouvindo histórias de luzes estranhas na serra, gente que some sem deixar rastro, criaturas esquisitas no mato. Mas nunca dei bola, coisa de quem bebe demais ou tem a imaginação solta. Até a noite em que eu vi a luz. Era começo de outubro. Me lembro porque era o último dia da festa de São Benedito, na cidade vizinha. E eu tinha ido lá só para pegar uns pastéis e um caldo de cana. Fiquei um tempo conversando com o Zé Pequeno no bar do lado da igreja. E acabei saindo de lá umas 10 da noite. A estrada até o sítio é de terra, cheia de curva e cortada por mata fechada em alguns trechos. Naquela noite, o céu estava limpo, cheio de estrelas, sem luar, mas ainda assim dava para enxergar bem com os faróis. Eu vinha escutando um programa de rádio, aqueles de notícia policial, quando a interferência começou. Um chiado estranho, diferente de tudo que já tinha ouvido. O som parecia molhado, como se alguém passasse a mão numa janela cheia de orvalho com o microfone encostado. Desliguei o rádio, olhei no relógio. 10h37 da noite. Foi quando a luz apareceu. Do nada, uma faixa de luz branca rasgou o céu de leste para oeste. Não era meteoro, já vi alguns. Essa luz era reta demais, silenciosa demais, e durou mais tempo do que devia. Era como um corte no céu, um risco brilhante que parecia observar. Freava o carro devagar, sem saber por quê. A luz se apagou de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor no alto da serra. E então, tudo ficou escuro. Escuro de um jeito diferente, mais denso, como se o breu tivesse peso. Fiquei parado por uns segundos. Não tinha mais barulho de grilo, nem vento. Só o motor do carro e meu próprio coração acelerado. Eu não devia ter saído do carro, mas saí. Peguei a lanterna e fui até o barranco do lado da estrada, de onde dava para ver o vale lá embaixo. E foi aí que vi os postes apagando um a um, como se a escuridão estivesse vindo em minha direção, apagando tudo atrás de si. Primeiro os postes da estrada principal, depois os da entrada da fazenda do seu Luiz e, por fim, os do meu sítio. Foi aí que senti uma presença atrás de mim. A presença era estranha. Não era som, nem vulto, nem sombra. Era sensação. Sabe quando você entra numa sala onde alguém estava brigando há pouco? O silêncio fica pesado, como se ainda houvesse algo no ar. Era assim, mas com uma diferença. O que eu senti ali não era raiva, era observação. Algo estava me analisando. Girei devagar com a lanterna em punho. A luz cortava a poeira suspensa, mas não revelava nada. Nem animal, nem gente, só o mato balançando levemente, como se tivesse vento. Mas eu não sentia brisa nenhuma. Voltei para o carro e travei as portas. Liguei o motor, respirei fundo e fui dirigindo devagar até o sítio. A estrada parecia mais longa e os faróis mais fracos. Cheguei em casa pouco depois das 11 horas. Os postes realmente estavam apagados. Entrei pela porteira e fui direto para a varanda, tentando rir de mim mesmo. Foi só um meteoro, uma queda de energia, coincidência. Mas algo ainda me incomodava. Antes de dormir, fui conferir o quintal, por pura mania, e aí percebi algo estranho. O cachorro não veio me receber. O Chico era um vira-lata valente, dormia sempre perto da porta. Mas naquela noite nem latido, nem sinal. Chamei, assoviei, andei até a casinha dele. Vazia. Procurei pelo terreno com a lanterna. Nada. Nem pelo, nem pata, nem rastro. Sumido.
Aquela sensação de ser observado voltou, mas agora mais próxima, como se estivesse ao meu redor. Tranquei tudo e fui dormir, mas o sono não veio. Só cochilei depois das 2 da manhã com a luz acesa e um facão ao lado da cama. Ridículo, eu sei, mas o medo tem dessas coisas. Na manhã seguinte, fui direto para a estrada procurar o Chico. E o que encontrei foi pior do que esperava. Ali, na margem do mato, encontrei um rastro no chão, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado pela terra úmida. Era largo, quase 1 metro, com pequenas marcas paralelas dos lados. Pareciam garras ou algo parecido com dedos finos. Segui o rastro por uns 30 metros até que ele sumia, do nada, como se aquilo tivesse decolado. O que quer que fosse não era daqui. Voltei para casa com um gosto metálico na boca, medo e dúvida se misturando feito veneno. Passei o dia em silêncio. Não contei para ninguém, nem para o Zé Pequeno, que vinha todo sábado tomar café comigo. Aquilo não era história para rir no bar. Naquela noite, às 11 da noite em ponto, a luz voltou. Mas dessa vez, ela estava parada no céu, acima da serra, pulsando devagar, como um farol no escuro. E então, a coisa ficou pior. A luz pairava no céu como se estivesse esperando. Era impossível confundir com qualquer coisa humana. Não piscava como avião, não se movia como drone. Só ficava ali, pulsando em silêncio, como se respirasse. Peguei os binóculos do meu pai, que ainda estavam guardados numa gaveta da sala. Quando apontei para a luz, minhas mãos tremiam. E foi aí que vi algo que não conseguia explicar. Atrás da luz havia uma forma escura, enorme, meio ovalada, como se a própria noite tivesse sido moldada. Era sutil, quase invisível, mas estava lá. A luz vinha do centro daquilo, como um olho. Fiquei paralisado por minutos, não sei quantos. Então, sem aviso, a luz desligou. E naquele exato instante, todas as luzes da casa piscaram ao mesmo tempo. A lâmpada da varanda estourou. A TV ligou sozinha chiando, e o rádio, que estava desligado há dias, começou a emitir aquele mesmo som molhado que eu tinha ouvido no carro. Eu me arrependi de ter voltado para o sítio. Eu me arrependi de não ter acreditado nas histórias. Mas era tarde. Subi correndo para o quarto, fechei a porta e fiquei lá, trancado. O rádio continuava chiando na cozinha, e então uma voz surgiu, baixinha, distorcida, quase sussurrando. Ele já viu. Foi só isso, mas foi o suficiente para me fazer chorar feito criança. Eu estava sozinho. O rádio não tinha nenhuma fonte externa conectada. Aquilo não era interferência. De repente, tudo silenciou. A TV desligou, o rádio calou, a escuridão tomou conta. E foi aí que pela primeira vez eu ouvi o som do lado de fora. Não era passo, nem animal. Era como o barulho de couro sendo arrastado pela terra, pesado, constante. Seguido por um som de respiração irregular, como se algo estivesse com dificuldade de existir aqui. Ficou rondando a casa por uns 5 minutos. Cada segundo, uma eternidade. E então, silêncio. No dia seguinte, não encontrei marca nenhuma. Nenhuma pegada, nenhum fio de luz estourado. Tudo limpo, tudo no lugar. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. No outro dia, eu decidi ir até a venda do Zé Pequeno. Não tinha dormido, não comi, só fiquei olhando para o céu até o sol nascer. Quando o dia clareou, parecia que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas o rádio estourado, a lâmpada queimada, o cheiro estranho na varanda, não era um sonho. Cheguei no bar umas 8 e pouco da manhã. O Zé estava lá limpando as mesinhas e ouvindo um programa sertanejo. Dormiu no volante, Jonatas? Ele disse brincando. Tá com cara de quem viu alma penada. Fiquei parado por uns segundos antes de responder. Ô Zé, tu já ouviu falar de luz estranha na serra? Alguma coisa que não é daqui? Ele parou o pano na hora. Me encarou com uma seriedade que não era normal nele. Você viu? Vi. Silêncio.
Ele puxou a cadeira da frente e se sentou. Então, tá na hora de te contar o que ninguém conta. E foi aí que ele me falou do caso do seu Ademar. Em 1987, segundo ele, um morador antigo do distrito, o tal Ademar, começou a dizer que seres de luz o visitavam nas noites de lua nova. A vila inteira achou que ele tinha perdido a cabeça. Mas o estranho é que ele começou a descrever coisas que ninguém sabia, como detalhes da serra que só um agrimensor teria acesso. E mais, ele sumiu uma noite e voltou 3 dias depois, desorientado, nu, com marcas estranhas nas costas e os olhos tão vermelhos que pareciam queimados. Depois disso, ele vendeu tudo e foi morar no meio do mato. Ninguém mais viu o Ademar desde 2003. O Zé terminou o relato com uma frase que não saiu da minha cabeça. Essas luzes, elas não vêm para mostrar, elas vêm para lembrar. Fui embora perturbado. Por mais cético que eu fosse, alguma coisa dentro de mim reconhecia aquela sensação. Como se eu já tivesse visto aquilo antes, em algum canto enterrado da minha infância. Voltei para o sítio, decidido a revisar tudo. Fui até o quartinho de tralhas do meu pai, onde ele guardava cadernos velhos, ferramentas e uma caixa de fotos. E ali, no fundo da gaveta, encontrei algo que gelou meu sangue. Um diário, pequeno, com capa de couro, escrito com a letra do meu pai. A primeira página tinha só uma data. 12 de outubro de 1979, a noite da luz. O caderno tremia nas minhas mãos. Eu conhecia meu pai, homem duro, simples, trabalhador. Não era dado a invenções, muito menos a registrar bobagem em diário. Aquilo já era estranho por si só, mas o conteúdo era pior. 12 de outubro de 1979, a noite da luz. Acordei com a casa tremendo, como se passasse trator pela estrada. Mas não havia som, só luz. Uma luz que entrava pela janela mesmo com as venezianas fechadas. Era branca, mas quente, e tinha algo nela que chamava. Saí de casa sem perceber. Caminhei até o pasto. No meio da clareira, vi o que parecia um sino de metal flutuando no ar. Sem barulho, sem sombra, só silêncio. Então algo desceu dele. Algo que não era gente nem bicho. Parecia feito de vento e carne ao mesmo tempo. Me tocou a testa com um dedo gelado e tudo apagou. Virei a página com o coração disparado. Acordei no chão, com o rosto no barro. O sol já tinha saído. As vacas estavam todas fora da cerca, como se algo as tivesse espantado. Fiquei doente por 3 dias, sem febre, sem dor, só um cansaço profundo e um zumbido nos ouvidos. Desde então sonho com eles, sempre a mesma luz, sempre o mesmo som molhado. Fechei o caderno devagar. Aquilo não podia ser coincidência. O som, a luz, a presença, tudo se repetindo como se fosse um ciclo. E o pior, eu também estava tendo sonhos. Sonhos de campos sem fim, céu vermelho e uma figura parada à distância, feita de sombra e silêncio. Cada noite mais nítido, cada vez mais próximo. No fim do diário, havia apenas uma última anotação, escrita anos depois. Se você está lendo isso, significa que a luz voltou. Fiquei imóvel por vários minutos. Depois, levantei, fechei a casa toda e fui direto para o carro. Ia até a cidade, dormir em qualquer hotel, ficar longe da serra, mas quando girei a chave, nada. O carro estava morto. Olhei para o céu. Lá estava ela de novo, a luz, pulsando, esperando. Fiquei ali, no banco do carro, travado. O motor não dava sinal, o rádio morto. Até meu celular, que ainda tinha bateria, apagou. Era como se tudo ao meu redor tivesse sido drenado. Só sobrava o som do meu próprio medo. A luz começou a descer, não com velocidade, nem com violência, mas como algo que já sabia exatamente onde ir. Um movimento calmo, quase compassivo. Ela veio pairar sobre o telhado da casa, a uns 20 metros de altura. E nesse momento, o tempo pareceu dobrar sobre si.
O som molhado voltou, mais forte, agora acompanhado de algo que parecia uma voz. Mas não em português, nem em língua nenhuma que eu conhecesse. Era uma comunicação sem som, direta dentro da cabeça, uma pressão leve na nuca, um calor por trás dos olhos. E então eu vi, não com os olhos, mas vi campos infinitos, estradas que não eram feitas de pedra ou asfalto, mas de luz líquida, seres altos, sem rosto, caminhando entre torres pulsantes, uma terra sem tempo, sem dia ou noite, uma memória viva, como se o universo lembrasse de mim. Voltei a mim ajoelhado no chão da varanda, com sangue no nariz e as mãos sujas de terra. A luz se afastava lentamente, como se me deixasse ali por escolha, ou castigo. Subiu até virar um ponto no céu, e então sumiu, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali até o sol nascer. O cachorro apareceu 2 dias depois, magro, sujo, com o olhar perdido. Nunca mais latiu. O carro funcionou normalmente no dia seguinte. O rádio, o celular, tudo voltou ao normal. Mas eu não voltei. Algo mudou em mim. Não sou mais o mesmo. Comecei a escrever o que vi, a desenhar símbolos que não sei o que significam. Às vezes acordo de madrugada com o som do vento falando meu nome. A presença ainda me observa. Sei disso. Sinto isso. Como meu pai sentiu. Como o Ademar deve ter sentido também. A luz não leva à força. Ela espera. E quando você olha de volta, ela entra.